Podcast com Emílio Pecchini. Olá, amigos, mais uma vez aqui no podcast, gerado a partir do Spreaker, aquele aplicativo que você faz seu podcast, transmitido do celular ou do computador, notebook, tablet, enfim. Bem legal, né? Antes de mais nada, antes de começar esse podcast, eu queria agradecer aos novos seguidores e aos antigos seguidores também deste podcast. E eu faço questão de sempre de seguir de volta, porque legal acompanhar os podcasts. Queria agradecer então aí de Extremo Brasil, Elias Neto, Thiago Matarazzo, Isaac Santos, Lidney Gregory, Samuel Silva Matos, Luan Lago, Kelvin Vicarone, Aleli Mesa Giraldo, Ogum Solar, Cauã Cruz, Alan Rodrigues, Thiago Valim Tete, Maicon Prado, Edson Chablau Utal, Upson Clean, Rodrigo Almeida, Carlos Augusto, DJ Anderson Gomes da Cruz, Giovana Fernandes. Que legal, hein? Também agradecer aí ao Daniel Brandão, ao Tom Prans, também ao Igor Rabelo, sempre acompanhando aí o podcast. Valeu, obrigado mesmo, viu? Super legal ter aí o retorno de vocês. O tema de hoje, o tema deste podcast é Eu e o Rádio. Olha, eu vou falar para vocês, se alguém me perguntar se eu gosto mais da TV ou do rádio, na hora eu já falo o rádio. Sério, eu prefiro ouvir rádio do que assistir televisão. Eu acho que o rádio é algo assim, imediato. Geralmente, sempre vai haver uma emissora onde tem alguém falando ali ao vivo com você. No mundo inteiro, né? Pessoas do mundo inteiro. E rádios do mundo inteiro. A televisão não, é aquela coisa geralmente gravada. É raro ter Tem muita programação ao vivo, claro. Mas o rádio você pode ter, às vezes até informação que demora para aparecer na televisão, o rádio já deu essa informação. E eu lembro, quando eu era pequeno, na década de 70, de 1970, não existia o FM tal como a gente ouve hoje. Só existiam rádios em AM, ondas médias e ondas curtas e ondas tropicais. Mas as pessoas ouviam as rádios aqui nas cidades em ondas médias, o rádio AM, né? Que engloba ondas médias, curtas e tropicais. Então o rádio AM engloba todas essas faixas, mas a faixa que a gente ouvia era a rádio ondas médias. Então tinham emissoras que eram, inclusive a propagação era muito maior, etc. Depois, na década de 1980, finalzinho da década de 70, começaram a surgir as concessões das rádios em FM, com uma linguagem diferente, uma linguagem mais jovem, um som melhor, porque a faixa de FM você consegue colocar uma frequência, vamos dizer assim, é uma faixa audível de áudio muito mais larga, né? Então você tem graves e agudos assim. Já no AM atual, não. Então a rádio FM aos poucos foi conquistando, né, a preferência das pessoas que queriam ouvir música. Enquanto isso, o rádio AM continuou sendo notícia e sendo popular como ainda é hoje. E depois as rádios foram, vamos dizer assim, aquele âmbito local acabou se virando um âmbito nacional, o que também prejudicou muitas emissoras locais que os donos das rádios, vamos dizer assim, economizar, né, decidiram se afiliar a alguma emissora gerada em outro lugar, e aí aquela rádio que tinha programação o dia inteiro local acabou tendo uma programação apenas
de algumas horas locais, ou às vezes nem tem programação local. Então isso é uma pena, né? Então o rádio FM e o rádio AM, com o advento das tecnologias, até das lâmpadas eletrônicas, ocasionou muitas interferências, né? Então o rádio AM acabou ficando deixado de lado um pouco, vamos dizer assim, não muito, porque você tem uma audiência forte, mas você acende uma lâmpada eletrônica, você já ouve a estática do rádio. Então as rádios AM passaram a ter uma retransmissão em FM, comprando outras emissoras, ou mesmo criando uma outra, ou até mesmo anulando as emissoras que já existiam para retransmitir, como acontece com várias rádios em São Paulo, por exemplo, onde há uma retransmissão em FM. Bom, isso eu estou falando em geral, mas o que importa, que eu queria falar mais mesmo, é a gente com o rádio. Eu vejo que muita gente que faz podcasts no aplicativo, não só no Spreaker, como em outros, e até mesmo as rádios web, as pessoas no fundo queriam fazer sua própria rádio. E aí tentam, e eu acho que é legal, se expressam, né? Fazem uma comunicação, colocam música e tudo mais. Por quê? Porque no fundo o rádio existe uma magia, né? Você não vê o locutor, você não sabe quem está falando. Até muita gente fala, poxa, essa pessoa é o locutor, quando conhece ao vivo, né? Então é porque o rádio de fato fascina, né? Fascina você fazer. Então, você que tem vontade de fazer rádio, existem, por exemplo, não é difícil você trabalhar em rádio. Não é difícil. Você faz um curso de locução, um curso de operação de rádio. Geralmente esses cursos são de nível médio. Você faz um curso de alguns meses. Se você tem talento mesmo, vai à procura de uma rádio e você vai falar, vai ser locutor de rádio. Não é difícil, não. Se você tem vontade, faça. E olha, vou falar para vocês, esta ferramenta aqui de você fazer uma web radio ou um aplicativo de podcast é um bom treinamento, que quando você for trabalhar, fazer o curso de rádio, ou quando você for trabalhar, você já vai ter essa experiência aqui, que é a experiência, você falar no rádio. É um rádio, pensa bem, não é muito diferente do que eu estou fazendo aqui do que falar no rádio, não é? Então, se você tem vontade, não é possível. Não pense que é impossível. Eu quero trabalhar numa rádio tal. Não é impossível, por incrível que pareça. Lógico, você tem que ter dedicação, talento. Hoje em dia as rádios, principalmente as grandes rádios assim, de São Paulo, das capitais, exigem um certo conhecimento do locutor, né? Não é basta só ter uma bela voz e um conhecimento musical primordial, mas também saber estar antenado aí com as redes sociais, saber o que está acontecendo e ter carisma, né? E poder falar e tudo mais. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu já trabalhei em rádio. Exatamente, porque eu tinha esse sonho de fazer rádio. O que eu fiz? Eu fiz o curso de locução, e depois que eu fiz o curso, eu já tinha, antes de fazer o curso, eu brincava de rádio na minha casa. Eu tinha um aparelho de som que eu ficava fazendo a minha rádio ali, eu sozinho. Então, quando eu fui fazer o curso de locução, muitas pessoas perguntavam, pô, mas Emílio, você já trabalhou em rádio? Eu falei, não, quer dizer, eu já trabalhava na minha rádio fictícia, né? E aí eu consegui trabalhar em rádio. Eu hoje não trabalho mais em rádio, porque eu trabalho com outras coisas, mas eu trabalhei, eu realizei o meu sonho, e ainda hoje faço alguma coisa para o rádio. Então, olha, eu achei que era impossível, mas não foi impossível. Apenas eu insisti bastante, fui lá, ia visitar a rádio quase toda semana, e um dia olharam para mim e falaram, você quer trabalhar no rádio? O locutor tal faltou, quer entrar no lugar dele? E eu comecei a trabalhar no rádio assim, meio no susto. Então, mas eu fiz o curso de locução de rádio, conheci pessoas, tal, vi que era aquilo mesmo que eu queria e trabalhei. Então, se você tem vontade, tem um sonho, realize esse sonho.
vale a pena sim. Eu garanto que é uma experiência fantástica, com certeza, viu? Então, olha, eu falo, nunca desista dos seus sonhos, aquela frase batida. Eu realizei porque eu tinha muita vontade e trabalhei durante anos e anos. Eu podia até, talvez, querer voltar à carreira do rádio, mas hoje em dia meus compromissos profissionais não há tempo para isso. Se eu tivesse, se o tempo na Terra fosse mais, o dia fosse mais do que 24 horas, até faria, mas não dá. Ok? Então, fica aí a minha experiência para você. E você que está aí fazendo seu podcast, esse é o caminho, viu? Se você tem vontade de trabalhar em rádio, se você sonha com isso, o caminho é esse: treinar, mandar, não ter vergonha, imaginar um público, uma pessoa que você imagina que está ouvindo a rádio, e fazer o seu programa de rádio. Valeu? Um grande abraço. Aqui quem fala é Emílio Pecchini e mais um podcast. Valeu? A gente se fala numa próxima oportunidade. Podcast com Emílio Pecchini.